Nas histórias que ouvimos, uma característica constante: a dependência se instala em um processo silencioso. Em torno dos meus 12 para 13 anos, eu tive contato com as drogas. Quais foram os motivos? Como qualquer adolescente entra nesse mundo, né? Mesmo motivo: curiosidade, aceitação do grupo, busca de liberdade, sensação de prazer. Só que eu não sabia que eu era portador de uma doença. O normal da linha de progressão da doença é que ela se instale e que ela vá aos poucos te trazendo prejuízo. Então, para quem está no meio disso, ela não percebe tão facilmente. Simplesmente eu comecei a estudar à noite e nesse estudar, convívios com amizades, eu comecei a beber. E eu não conseguia beber poucos, eu sempre fui muito compulsivo em todas as coisas, né? Aos meus 14 anos de idade comecei a gostar de rock. E nisso cada vez mais pesado, né? O estilo de música mais pesado. A minha vestimenta já mudou, eu gostava de usar só preto. E as bandas de rock que eu gostava. E nós tínhamos um círculo de amizade ali na Praça do Rádio Clube. E nisso a gente, todo dia nós bebíamos, todo dia, de segunda a segunda-feira nós bebíamos. Eu conheci a Camila nesse movimento do rock. Quando eu comecei, foi na separação dos meus pais. Com a minha mãe trabalhando, né, ela saía para trabalhar e ficava eu e os meus irmãos em casa. Nesse período eu conheci as amizades, comecei com cigarro, na escola, né, sensação de liberdade, quem fumava naquela época, por fato de ser muito tempo atrás, muitos anos atrás. Logo em seguida veio a maconha, veio a pasta base e a cocaína. Cresci cheirando o pó. Fui entrando cada vez mais fundo nisso. A dependência química raramente é reconhecida pelo usuário. Eu continuava vivendo a minha vida de uma maneira legal. Estudando, praticando esportes. Quando eu comecei a utilizar drogas mais químicas, né, que nós consideramos mais que ativam mais o sistema nervoso, como a cocaína, o grau de dependência aumentou. A necessidade de ficar usando aumentou. Em um namoro regado a álcool e drogas com tantas distrações, perceber o problema pode ser ainda mais difícil. A gente gostava das mesmas bandas, os mesmos estilos, as mesmas ideias, então a gente ficou muito junto mesmo. E como ela já gostava do som e já bebia também, então para mim é a melhor parceira que tinha. Toda vez que eu bebia, eu fumava, comprava por R$30 de pasta base e fumava com pitilho, normal. Na noite, bebia. E junto com ela também, né? E isso foi nos aprisionando. De uma situação de alegria no começo, né? Que você se enchia de fumar uma maconha, de ler, de ouvir, de ter prazer num simples maconha, depois se tornou depressão, depois você continua bebendo. E quando eu fui perceber, eu já era um escravo dessa droga. Iniciar o processo de recuperação depende da ajuda decisiva da família. O que eu ouvi era isso da sociedade, que eu era um problema, né? Tudo aquilo que eu estava fazendo era um grande problema e que eles não aceitavam isso. Mas nunca ninguém me disse que eu tinha uma doença e que precisava de um tratamento. Então, já aos 15 anos eu já tinha esse prejuízo muito grande e nós só fomos encontrar ajuda depois que eu completei uns 19 anos. Essa ajuda ela foi oriunda de grupos de apoio para a família. Minha mãe começou a frequentar um grupo de apoio muito conhecido hoje, e na época estava começando aqui em Campo Grande, que é o Amor Exigente. E o Amor Exigente, ele tem princípios, ele auxilia a família a entender essa problemática. E ela começou a desenvolver uma maneira mais saudável de falar comigo. Isso me ajudou a entender que eu precisava de ajuda. Uma medida drástica pode levar o usuário ao fundo do poço e despertá-lo para a gravidade da situação. Esse posicionamento de não aceitação do que eu estava fazendo com a minha vida me levou a me afundar, a buscar cada vez mais uso de droga, numa busca desesperada de uma saída.
isso, de certa forma, me ajudou muito, porque ficou evidente para mim o meu fundo de poço. Ficou claro para mim que eu tinha um problema e que eu precisava de ajuda. Diógenes e Camila hoje têm 2 filhos, mas essa família feliz demorou muito para aprender a sorrir. Pô, vai vir uma criança, né? Eu vou começar a trabalhar, fazer as coisas certinho. Só que nesse período nós tínhamos muitas brigas também. Concorrência de quê? A gente não se dava mais bem por causa de bebidas, muitas tretas também, já de mágoas que a gente, né? Às vezes eu saía sozinho, às vezes ela saía, então um jogava na cara um do outro. E aí veio o Diógenes, aí, pô, a gente agora vai mudar, né? Às vezes eu estava nos meus pais ali e estava tudo muito bem. Comprava uma latinha de cerveja, 2, e ela estava em casa. E eu tomava um pouquinho mais, eu sumia para comprar droga. Batia uma estiga, eu vazava, só aparecia no outro dia. E nisso, o que ela fazia? Ele não está nem aí, então eu vou fazer também. E ela saía, mesmo gestante. O Diógenes, ele cresceu, ele ficou 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Cheguei de fumar na frente dele. Na época eu comprei um carro, um Pampinha, para o meu trabalho. E nesses domingos que eu ficava em casa, às vezes tomava uma latinha, uma caixinha, né? E aí eu instigava, eu falava, vou levar ele para passear. E eu ia lá na boca, comprava umas drogas, eu fumava dentro do carro com ele. De meias a muitas turbulências, né? Apareceu o Davi, veio o Davizinho. Aí ele falou, agora a gente vai tomar atitude. Aí, da mesma forma, acontecia também. As recaídas, as brigas, ela partia também para beber, inclusive até mais. E assim, eu sempre olhava os rostinhos deles, sabe, quando eu estava bem, assim, curado de ressaca. Eles vinham, me abraçavam, diziam que amava, né? Isso me machucava muito, cara. Me machucava muito. Um domingo eu tinha fumado muita droga e de domingo para segunda-feira. E eu disse assim, eu falei assim, se o Senhor existe, né? O Senhor me ajuda. Aí eu pedi socorro, socorro Deus. Hoje eu tenho uma vida normal, tenho uma vida limpa com o Senhor. A fé que o levou a sair das drogas também trouxe a convicção de que podia tirar a companheira da dependência. Eu só fui tomar essa consciência de que a Camila precisava de ajuda quando eu conheci o Senhor Jesus. Que eu disse assim, cara, eu consegui, ela também pode conseguir. Ela recebeu as mesmas ministrações que eu tive. Só que qual que foi a diferença? Ela sempre conta para mim, naquele dia, Diógenes, o meu coração estava assim, para Jesus. E o meu já estava aberto. Então tudo que eu recebi do Senhor, o Senhor me limpou de vez. Mas para Camila o convite não foi aceito voluntariamente e dependeu da insistência do marido. E nesse período teve muita tribulação, irmão. Por quê? Eu já não bebia mais, mas ela bebia. E aí o que eu comecei? A realidade da vida começou a vir sobre a minha vida. Falei, a situação está errada, ela precisa de ajuda. 1 ano e meio depois de Diógenes entrar em recuperação, Camila continuava mergulhada nas drogas. Nesse momento, Camila teve 2 alternativas: ser internada ou sair de casa deixando para trás marido e filhos. Eu falei, eu vou. Fazer o quê? Eu não tenho outra escolha. Dentro de mim, né? Com muita raiva daquilo, né? Com muita raiva daquela situação. Porque eu olhava para eles assim, eu falava, eles não me amam. E mesmo assim, olhando para o meu umbigo, né? Como que eles têm coragem de me colocar numa casa de recuperação? Por ser uma instituição cristã, falava-se muito de Jesus. E eu comecei a lembrar do meu esposo. Eu falei, se fez isso na vida dele, por que não pode fazer na minha? Exemplos de superação como os de Ezequiel, Diógenes e Camila podem parecer exceções em um cenário tão devastador como o apresentado nesta série. Mas o efeito multiplicador da superação da doença faz valer a pena, na opinião desse psiquiatra. Há 30 anos, mais ou menos, a Organização Mundial da Saúde dizia que um pouco mais que 4%, 4,6% exatamente, iam se recuperar dos pacientes que procuravam tratamento voluntariamente. Hoje nós já quadruplicamos, existem trabalhos que dizem que nós sextuplicamos esse número. Hoje nós estamos em um tratamento
multiprofissional. Nós temos o médico, nós temos o psicólogo, nós temos os grupos de apoio à religião, nós temos as comunidades terapêuticas. Nós temos todo mundo envolvido nesta luta. Depois de superarem as longas noites de lutas contra a dependência e de sobreviverem a tantas tempestades, alguns adictos não se satisfazem em apenas dar seus testemunhos e passam a dedicar suas vidas a lançar uma luz no caminho de quem vem logo atrás. Concluí esse tratamento, eu fui me profissionalizar nessa área, fiz cursos de coordenador, de monitor, para trabalhar com centros de tratamento que nem esse. E lá, numa dessas palestras, eu conheci uma psicóloga que falou para mim que já que eu quisesse trabalhar com isso, para eu fazer um curso nessa área. E falou para eu fazer psicologia. E isso me fez muito sentido, porque eu voltei na minha história pessoal e percebi que se eu tivesse tido a orientação correta, né, lá pelos meus 15 anos, eu não ia ter sofrido até os meus 19, como eu sofri. Que eu poderia ter mudado. E que como eu, muitos outros também passam por isso. Muitas famílias sofrem. Mas que nem todo mundo teve a sorte que eu tive. Né? Porque eu tive muita sorte. Eu conheço pessoas muito próximas a mim que morreram usando droga. Porque não tiveram essa orientação. Porque realmente ela é muito escassa. E hoje a gente olhando, depois de 20 anos, 2 décadas de tudo isso, ainda continua-se assim. Né? Ainda as pessoas não sabem lidar com essa questão. Ajuda que não se limita apenas a usuários, mas também às famílias. Demora-se muito para eles procurarem ajuda, para eles admitirem que existe um problema, que o seu filho está usando droga. Porque o problema não é o uso de droga, é o que leva a pessoa a usar. Por que aquela pessoa está usando? E muitas vezes a causa está na família. E foi por isso que eu escolhi, porque eu acreditei que seria uma maneira de eu contribuir, de dar um pouco do que eu recebi. Diógenes e Camila hoje são do Grupo Cristão Esquadrão da Vida, que mantém a clínica de recuperação onde Camila superou o vício. E eu consegui, porque eu me abri para essa ajuda. Mas existe pessoas que preferem não aceitar Jesus para poder continuar, porque eles não querem renunciar. Não tem como. Se eu tentei por várias vezes, por outros caminhos, e eu não consegui, eu só encontrei, quando eu encontrei Jesus, quem eu não queria saber, quem eu xingava, quem eu blasfemava, foi Ele que me acolheu, que me abraçou naquele momento, não foi Satanás. E reconhece que você está viciado e pede ajuda. Pede ajuda para uma clínica, ou faça como eu, pedir socorro para Deus, e Ele veio, Ele me limpou, Ele usou pessoas, e essas pessoas, diante de Deus, fizeram uma limpeza na minha vida, e hoje eu posso dizer que hoje eu sou limpo. Vai fazer 3 anos já que eu não bebo mais. Não sinto vontade de beber. E já faz 20 anos que eu estou no caminho da sobriedade. Eu estou limpo já há 10 anos e 11 meses, né, que eu não faço uso de álcool e droga, né. Eu acredito que hoje eu me mantenho em pé através dessa ajuda mútua. Que sozinho eu não digo. A autossuficiência ela leva qualquer ser humano para o fundo do buraco, usando droga ou não. Eu aprendi isso.